Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Oficina da Mente. E hoje, para quem não sabe, aqui nos bastidores da TV Mundo Maior, nós tivemos uma visita muito especial e eu gostaria de mandar um abraço para o nosso querido Pedro, que está nos acompanhando lá do Controle Mestre, junto com a equipe técnica, a nossa querida Samira. Veio aqui dar um alô, conhecer a TV Mundo Maior e ver o trabalho do papai. É, o Pedro Antônio. E já me falou, a Gabi me falou que ele está ajudando na contagem. 5, é, né? 4... Ele que passa o tempo para a gente entrar. Ele queria vir aqui, então um beijo pro Pedro. Pazan, conta um pouco pra gente sobre o trabalho que o Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian faz. Faz aqui em São Paulo, né? É um complemento do nosso trabalho, vamos dizer assim, na espiritualidade. Há muitos anos participamos de casas espíritas, com palestras, orientações. E faz uns 15 anos, mais ou menos, nós fundamos um instituto. Não é uma casa espírita, mas é um instituto que auxilia no desenvolvimento do ser humano. Então, todas as nossas atividades são voltadas para isso. E lá nós concentramos a nossa editora, e no caso, nós temos um livro só que é editado pelo Instituto. Os outros 8 livros são editados pela editora Boa Nova, são doados, né, que são livros espíritas. O que é feito por nós chama-se Prosperidade, em 42 dias, que é um prazo, é um livro bem polêmico, mas trabalha o pensamento positivo, essas coisas todas. E os CDs, todos os nossos CDs, que são sobre os assuntos que a gente conversa aqui, são editados pelo Instituto. Lá nós temos os nossos cursos, as nossas palestras, programas de rádio que já fizemos, de TV, ficam lá hospedados, e onde eu atendo como terapeuta acupunturista, orientador em florais, terapias naturais, além de outras atividades, que são aulas de yoga, que é a Linear Koridai, e algumas outras, a Ana, que fala sobre Feng Shui, também, que é bem interessante, mas a atividade principal é a acupuntura, que eu realizo lá. O site é pazian.com.br, pazian.com.br, e o telefone, para quem quiser ligar e se informar, é 11, que é São Paulo, 2591-9876. 2591-9876. Eu brinco porque eu esqueço, às vezes, no telefone, eu confundo. E a Samira tá de ouvido lá. A Samira fica só observando para ver se eu falei certo. Mas, gente, é no site. No site tem todas as informações, tem o Fale Conosco, nós damos cursos de meditação. Bacana. Agora, semana que vem, na outra semana, dia 7, nós teremos um curso de meditação para iniciantes. Quem não consegue meditar, sai meditando. A pessoa encontra essas informações no site? No site. Se quiser no site, ou então telefonando para a gente. Bacana. Então, você que está nos acompanhando, entra aí, pazian.com.br, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do IDHP. E Pazian, continuando então, no nosso terceiro bloco aqui, falando de pensamento positivo e negativo. Primeiro bloco, falamos sobre o pensamento, sobre a interferência dele, a relação até com a obsessão. Isso. Segundo bloco, nós vimos numa parte pessimista, o pensamento negativo e as influências. E agora, como não poderia ser diferente, vamos falar um pouco sobre esse pensamento otimista. Otimista. O pensamento positivo. Positivo. E a gente vê por aí que algumas pessoas têm uma visão, acaba tendo uma visão até mística, e falar, não, isso aí que vocês falam de pensar positivo e acontecer coisa boa na vida é misticismo. Isso não acontece. Isso acontece? Olha, eu citei, não estava programado eu falar do livro, Prosperidade. Mas é uma coisa impressionante. Né? Para mim já não é impressionante, mas a pessoa se propõe a fazer o exercício que está no livro, que fala sobre prosperidade num aspecto mais amplo, não é só dinheiro, mas também dinheiro. Claro. E ela começa a fazer uma mudança de pensamento, uma mudança de leitura de vida. E já nos primeiros dias, ela começa a atrair coisas positivas. Então ela cria a crença de que é o livro que tem um poder, e não é ela. É ela, é o pensamento dela. Isso. O livro é um manual para mexer, né, com essas energias, que são energias mentais. Mas isso mostra que somente a mudança de pensamento, a mudança de perspectiva, ou seja, não, eu acredito, vai dar certo, vai melhorar, eu acredito que tem um poder supremo que olha por mim e vai dar. Só isso já é um início assim fantástico. Mas tem que ter a crença, a fé,
Não adianta você, eu vou fazer só para ver que não dá certo. Então não porque faz. você já vai com a intenção diferente, né? Não perde tempo, né? Continua com o seu pensamento negativo e sofrendo, não quer mudar? Sim. Mas se fizer, muda. É a mesma coisa que você tem uma dificuldade, você vai numa casa espírita e o mentor ou orientador chega e fala assim, tenha paciência porque as coisas vão mudar e vão ficar melhores. Quando você aceita aquela orientação, a partir daquele instante as coisas já começam a mudar. É porque você acaba abrindo a energia para receber isso. Abre as portas da mente, né? Assim como a gente falou, né, no segundo bloco, o pensamento pessimista ou negativo pode fechar portas ou te fazer não enxergar essas portas. Exatamente. Então não é que elas apareceram magicamente, elas sempre estiveram ali. Sempre. Por exemplo, você imagina uma pessoa que está segurando assim no morro, num despenhadeiro e vai cair. Sim. E você está aqui. Fala, poxa, eu quero te ajudar. Você estende a mão. Só que ela tem medo, ela não acredita que você vai ter força para puxá-la. E aí o que acontece com ela depois de um tempo? Ela não aguenta mais. E cai. Sim. Poxa, eu acredito, ela vai ter força para se movimentar. Essa crença vai fazer com que ela tenha todo o corpo mais firme e ela vai ajuda, né? passar essa energia para você. Eu acredito que você vai me segurar e você vai. Então é uma interação. Então, na vida é assim, a gente precisa acreditar na ajuda, vamos dizer assim, que Deus envia para a gente. Se a gente não acredita, a gente quer o quê? A gente pede ajuda, Deus envia, a gente não aceita. Recusa e fala, não, eu não mereço isso. Eu quero a ajuda que eu estou projetando. E às vezes a ajuda vem, a melhor ajuda vem de um jeito que nós não imaginávamos. E nós, tendo o pensamento otimista, o pensamento positivo, a gente pode influenciar também as pessoas ao nosso redor, contagiar. Não tenha dúvida. Em empresas, né, o motivador é o líder que consegue sucesso, porque Sim. E tem que ser uma coisa verdadeira, né? Não pode ser falsa. É a questão da intenção. Tem que ser uma intenção realmente positiva, né? Não é vamos enganar todo mundo que as coisas estão... Não, olha, as coisas não estão legais, mas nós vamos reverter esse quadro. Como? Assim, assim, assim. E vamos lá, todo mundo junto, é possível. Você cria uma sinergia e a coisa funciona. Você vê que há grandes expoentes aí no mundo com ideias comuns, sim, mas que transformaram em coisas assim fantásticas. E a motivação, ou seja, a crença, a expectativa que dará certo, que é o pensamento positivo ou a fé, foi muito forte nessas pessoas. E a gente vê que tem muita gente, como você mesmo citou, grandes expoentes em vários setores da história, que passaram por diversas dificuldades, por momentos muito complicados, como, por exemplo, o próprio Chico, Chico Xavier. Passou por uma vida cheia de dificuldades, mas mesmo assim ele tinha fé de que aquilo que ele estava fazendo era o que deveria ser feito. Exatamente. Mesmo recebendo as críticas, recebendo as pedradas, digamos assim. E a gente vê que em vários expoentes isso acontece, né? Eles têm um pensamento diferente em relação a essas adversidades da vida. Você imagina a determinação, você citou Chico, a gente acha que faz o bem. Né? Nós achamos que somos aquele espírito e tal. Então estamos no caminho. Mas se a gente fosse comparar com o Chico, eu não sei a vida de vocês, mas a minha eu diria que está 1 para 1000. Então o Chico para mim ainda tem um caminho aí. Nossa, ainda estou sendo vaidoso em 1 por 1000. Mas o Chico, assim, como exemplo para todos nós, Chico Xavier. Teve uma época que ele foi questionado e foi considerado charlatão por um monte de gente. Isso é conhecido aí na história, né, nas notícias. Foi falado que ele mentia, que ele falsificava, que ele não recebia nada. Eu não sei, talvez um outro que não tivesse determinação, chega, então fico com vocês aí, né? vou seguir minha vida, vou viver. Não, ele continuou com ou sem dor, a não ser o que ele sentiu na hora. Claro. Né? O espírito dele, eu não sei como é que ele percebeu isso, talvez até com compaixão para as pessoas, mas seguiu avante. Então, a pessoa que tem um pensamento firme, ela é otimista, ela acredita na sua missão, missão de vida, missão de trabalho, missão existencial. Então, tem percalços? Tem, todo mundo tem, mas ele usa aquilo como trampolim, né, para subir mais alto. Para continuar o caminho. Exatamente. Né? Bom, e nós já tivemos algumas participações pelo Facebook da TV Mundo Maior, e você que está nos acompanhando pode entrar lá, facebook.com/TV Mundo Maior, e responder a pergunta de hoje, que é a seguinte:
Você acredita que o pensamento interfere na sua vida? E de que forma isso acontece? Nós tivemos aqui, Pazinha, a participação do Júlio Natal Farias. Um grande abraço, Júlio. E ele mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, Júlio Pazinha, excelente tema. E realmente, quando pensamos positivo e com fé, com certeza as coisas boas aparecem. Parabéns pelo programa. E é interessante que ele colocou o pensamento positivo e a fé. Não basta só o pensamento positivo, né? Eu acho que se você dividir, você pode falar que pensamento positivo é uma forma de criar expectativas. E a fé é a certeza de que a nossa expectativa será realizada. Sim, isso é bonito, hein? Olha, fala pro seu Natal escrever isso e botar na parede, que essa frase foi bonita. Depois até eu vou reassistir esse programa lá no YouTube. Por favor. Para pegar essa frase. Fazer uma última pergunta, então, para a gente já chegar para o encerramento desse bloco. Nós falamos do exagero das pessoas pessimistas, negativas. Isso. Mas também tem o outro lado. As pessoas muito positivas, muito otimistas, elas acabam criando até um mundo um pouco utópico ou alienado na vida delas? Se forem extremamente otimistas, eu acredito que sim. Tem que ter um pouco de um senso de realidade, né? Eu quero escalar uma montanha muito alta. Eu consigo, eu sei que eu consigo, mas você tem que se preparar. Sim, sem dúvida. Não é uma série de treinamentos para condicionamento físico. Não, eu acredito, ele vai morrer. Morrer feliz, otimista. Né? A gente tem que ter um pouquinho de noção. Dizer assim, eu vou chegar lá, o otimista tem que pensar assim, eu chego lá, mas se preparar, sim, aprender, se preparar para chegar lá. Esse é o certo do otimismo. Tem todo um planejamento para aquilo, né? Exatamente. E não simplesmente uma fé cega. Isso. Até como nós falamos no próprio Espiritismo, da fé raciocinada. Exatamente. Né? É pensar sobre o que a gente está Kardec tinha falando. razão. Tinha razão Tinha mesmo, razão. né? Bom, você que está nos acompanhando, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o quarto e último bloco do programa Oficina da Mente. Até lá!